não mais completo, mais diversificado, isso, de pessoas. E o Stonewall era um bar que não tinha a legalização para a venda de bebidas, né? Vendia ilegalmente e continuava vendendo porque os policiais que faziam as batidas subornavam os donos de bares, eles pagavam uma taxa para que continuasse vendendo lá. Mas nesse período de junho de 1969, a polícia começou a fazer várias batidas em vários bares, repetidamente, especialmente bares que tinham que eram voltados para a comunidade LGBT, para que esses bares fossem fechados. E uma dessas batidas aconteceu no dia 28 de junho, lá no Stonewall Inn, onde 9 policiais entraram, fizeram a batida para tentar fechar o local e, nesse processo, acabaram indo para cima de algumas pessoas que estavam no bar, que começaram a reclamar dessas batidas e do que estava acontecendo ali no espaço. Então, nisso, 13 pessoas acabaram sendo detidas. Essas 13 pessoas, enquanto estavam sendo detidas, começavam a fazer caretas e falar palavras que chamassem a atenção das outras pessoas, como, vocês não vão fazer nada, olha o que está acontecendo, a gente está sendo levado, até quando a gente vai ficar calado, vai ficar sobrevivendo, aceitando essas questões. Então, as pessoas que estão no bar começam a se revoltar com aquilo que estava acontecendo, com aquela batida policial, com toda aquela violência que estava sendo colocada. E, a partir desse momento, as pessoas começam a se levantar das mesas e ir para cima da polícia, né, reivindicando aquele espaço, aquele momento, e que aquela abordagem estava sendo violenta. E aí, nisso rola o processo onde a polícia vai sendo acuada, e chama mais carros, e começa um movimento ali em Stonewall, que é um dos principais marcos, onde a gente tem que nesse primeiro dia as pessoas só saíram de lá quando o último policial saiu ali da frente, né? E durante a briga, durante todo o confronto, alguém jogou uma garrafa com álcool pegando fogo, e isso atingiu o bar Stonewall, que pegou fogo em uma certa parte. Conseguiram controlar, a polícia conseguiu com o carro dos bombeiros, e a mesma mangueira que eles usavam para controlar esse fogo, eles usavam para tentar conter a população que estava ali presente, fazendo e colocando em pauta aquela revolta. Nesse mesmo dia, os donos do Stonewall disseram que o bar reabriria no dia seguinte, assim como ocorreu, o bar reabriu no dia seguinte, só que no dia seguinte as pessoas foram para lá para continuar uma revolta. Então foram vários dias, né? A gente tem nomes muito importantes, como a Marsha, que é uma das ativistas incríveis que estava nesse movimento, que foi uma das lideranças dessa revolta, né, que fez esse ano 51 anos, né? Ano passado a gente teve vários das paradas LGBTs homenageando os 50 anos da revolta de Stonewall. E aí a gente vem vivendo esse processo, né, e foi passando por várias situações. Essa revolta, como eu falei para vocês, é considerado um dos marcos, onde a gente começa a falar sobre orgulho LGBT, onde a gente começa a colocar em pauta as nossas necessidades ainda mais, tendo essa visibilidade que o movimento teve nos Estados Unidos, e que isso passa a atingir outras regiões, outros países e outros estados, que começam a criar legislações e pensar movimentos em prol do movimento LGBT, da comunidade LGBT. Como eu falei para vocês, esse é um ponto muito importante que a gente coloque, mas eu preciso trazer vocês para o Brasil. Como é que a gente estava aqui no Brasil durante essa revolta, né? Como é que Stonewall repercutiu no Brasil, e se Stonewall repercutiu no Brasil logo de início? Aqui no Brasil, enquanto rolava essa revolta lá em Nova York, nos Estados Unidos, a gente vivia as lutas contra a ditadura militar, né? O período de 69, a gente estava vivendo toda essa batalha aqui no Brasil, toda essa luta, com vários movimentos de luta, inclusive o movimento LGBT integrando esses espaços, né, na busca de liberdade dentro do que era negado a partir da ditadura militar. E Stonewall chega no Brasil, o assunto sobre o que estava acontecendo lá fora, de uma forma não tão forte, porque o que a gente vivia aqui era um momento onde
o necessário para aquela hora era pelo menos o primeiro pingo, o primeiro passo de liberdade dentro de um governo que qualquer fala, qualquer palavra e qualquer questão que ia de contra com um pensamento, com a ideologia da ditadura militar, essa fala era silenciada das diversas formas, seja por extradição, seja por assassinato, seja por tortura ou outros aspectos. E a gente foi vivendo, né, dentro desse processo, várias lutas aqui no Brasil, e uma delas, que a gente chama de Stonewall brasileiro, ou Pequeno Stonewall brasileiro, aconteceu em 19 de agosto de 1983. É importante que a gente paute que durante esse ano de 80, a gente vivia um dos principais também marcos em relação à luta LGBT, que foi a luta contra a ideia de que o HIV/AIDS era uma doença proveniente de pessoas LGBTs. Né? A gente tem esse boom do HIV/AIDS no Brasil e no mundo, e começa a circular a ideia de que o HIV surgiu por conta da população LGBT e que essa população passava para as outras pessoas. E nesse aspecto a gente não tinha uma condição de saúde, aspectos de saúde que fossem voltados para o cuidado das pessoas com HIV/AIDS, e também não se realizava nenhuma tentativa pelo governo e pelo Estado, pelas pessoas que tinham responsabilidade pela saúde no Brasil, de qualquer ação que fosse pautar a saúde das pessoas com HIV/AIDS, por justamente essa ideia de que o HIV era algo que vinha da população LGBT, então não se trata para que essas pessoas morram e que essa doença não continue perpetuando dentro da nossa sociedade. Era um dos pensamentos que aconteceu na época. E aí a gente teve nosso pequeno Stonewall, né? Nosso pequeno Stonewall Inn, que aconteceu no dia 19 de agosto de 1983, num bar em São Paulo chamado Ferros Bar, que era um bar que tinha que muitas mulheres, né, frequentavam, lésbicas, frequentavam aquele espaço, frequentavam aquele local, e num desses dias de festa, algumas mulheres estavam distribuindo um folhetim chamado Xana com Xana, e que falava sobre o movimento lésbico, falava sobre a luta das mulheres, e elas foram barradas pelos donos do bar, do bar, por seguranças, de estar ali na frente, de continuar ali no bar. E aí, nesse mesmo dia e no dia seguinte, as outras mulheres se juntaram a elas num movimento de luta, num movimento de resistência pela população lésbica. Então, no dia seguinte, todas as mulheres lésbicas que estavam ali naquela região, que souberam do que havia acontecido, ou que estavam durante o acontecido, foram pro Ferros Bar ler esse folhetim chamado Xana com Xana, que vinha trazer essas vivências do movimento lésbico e sobre saúde das mulheres. Então, ali inicia um movimento muito forte aqui no Brasil, que foi juntando as outras populações e outros grupos de luta dentro do movimento LGBT para a construção de atos diretamente, atos de passeatas, e colocar a nossa voz nos nossos pedidos, né? Entendimento de que nós podemos participar desses espaços, nós podemos produzir nossos conteúdos, trazer informações para a nossa população, já que a nossa sociedade como um todo nos nega esse acesso, nos nega essa participação. Então, a gente vai vivendo esse processo, e aí, em 1990, a gente tem o surgimento da Astral, que é a Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro. A Astral é um dos principais movimentos precursores no Brasil, junto com o grupo Somos, né, sobre a luta do movimento LGBT. Mas por que a Astral surge, né, sendo que nós temos o grupo Somos que surge primeiro? Quando o grupo Somos surgiu, ele era um grupo que tinha majoritariedade na linha de frente dessa militância de homens gays brancos, né? E as outras pautas acabavam não sendo colocadas em prática, acabavam não sendo colocadas à frente. Nisso, as outras pessoas que faziam parte da comunidade, que não eram gays e homens, né, começaram a se revoltar e procurar um outro espaço, um outro local de vivência, um outro local onde conseguisse
trazer a sua fala, trazer a sua voz, colocar em pauta o que necessitava naquele momento, naquele aspecto. Então, desse grupo Somos, vão surgindo outros grupos que vão trazer essas vivências mais delimitadas de cada uma das letras que compõem a nossa sigla. Gente, eu vou pedir só um segundinho para vocês, tem alguém me chamando aqui várias vezes, eu preciso só ver o que é, mas eu já volto. Alguns minutinhos. Gente, enquanto o Iago vai resolver, deixa eu relembrar vocês como vai funcionar. Que aí tem um pessoal que chegou. O Iago vai falar, né? Ele tá fazendo a fala dele. E aí depois a gente vai abrir para discussão, para a gente acrescentar, quem quiser acrescentar alguma coisa a mais, quem quiser levantar perguntas, questionamentos sobre a história do movimento, para a gente pensar e refletir um pouquinho mais. Como é que vai funcionar? Eu coloquei aqui, eu vou ficar colocando no negocinho no chat aqui do lado, uma listinha para a gente organizar quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, né? E a gente ter isso organizado depois que ele terminar de falar. Se você não quiser falar, não quiser aparecer, não quiser botar a sua linda voz para a gente escutar, você pode perguntar no chat mesmo, e aí eu vou estar lendo o chat depois, o próprio Iago vai estar lendo o chat, e aí a gente levanta as discussões que você tem. Tá certo? Deixa só ele voltar. Deixa só o Iago voltar. Eu vou mandar aqui de novo. Oi, gente, retornei. Desculpem essa pausa. Era a minha mãe me chamando, ela estava sem a chave do portão, precisei abrir rapidinho. Mas vamos lá continuar. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Não, amigo, eu só reforcei como é que vai funcionar depois, sobre a listinha de quem vai falar e tal. Ah, Pode ok. continuar. Tudo bem. Então, a gente tem essa bifurcação dos movimentos, né, como eu estava falando com vocês, e surgindo outros grupos que vêm trazer essa luta, e a gente começa na construção de um movimento de luta dentro do movimento LGBT que vem tratar sobre a saúde dessa população. Em vista do que a gente vivia em relação ao boom do HIV/AIDS, e em vista do que era a nossa necessidade enquanto comunidade, enquanto população, né, de uma visibilidade maior das nossas pautas, de uma visibilidade maior das nossas necessidades, das nossas demandas, não só de saúde diretamente, né, mas de vivências, de espaço, de aceitação dentro daquela condição de sociedade que até então, e até hoje, mas de uma forma mais forte naquele período, era extremamente preconceituosa e LGBT-fóbica. Então a gente passa a construir lutas e construir movimentos que vão buscar nos dar liberdades e entendimentos, né? Então, como eu falei para vocês, a comunidade LGBT, a questão relacionada à sexualidade e à identidade de gênero eram visualizadas enquanto patologias, né? Como transtorno psicológico, transtorno de personalidade, transtorno de imagem, entre outras coisas. Então, a gente foi vivendo todo um processo histórico até chegar aos dias de hoje. Por exemplo, há 30 anos atrás, a gente teve uma das primeiras vitórias em relação à questão da despatologização da comunidade LGBT, né, da orientação sexual e identidade de gênero, que é quando a OMS vai retirar homossexualidade da classificação de doenças com a CID-10, né, o lançamento da CID-10, que vem trazer orientações da OMS em relação à saúde para o mundo,
a gente tem a retirada da homossexualidade. Entretanto, as outras orientações, assim como as identidades de gênero, continuavam dentro de um aspecto de doença psicológica, né, sendo tratadas enquanto doenças psicológicas. E aí, 28 anos, né, depois desse dia, a gente vai ter que a OMS vai retirar a transexualidade da lista de doenças mentais. E nesse espaço de tempo é quando a gente começa a ter dentro da sociedade como um todo um movimento chamado Cura Gay, né? Entre essa retirada da OMS do CID-10 da homossexualidade quanto doença até os dias de hoje, que a gente ainda vive muito esse processo, a gente começa a ter o surgimento da ideia da cura gay, que seria um processo de reversão da sexualidade, da orientação sexual, da identidade de gênero dos grupos LGBTs para se tornarem héteros, né, que faz parte do que é para essa sociedade o padrão de vida, o padrão de pessoa, né, a pessoa hétero, cis, né, branca, principalmente. Então, a gente tem uma outra, surge daí também uma outra luta do movimento que é contra essa cura gay, onde a gente vai envolver a área da saúde, a área da sociologia, trazendo os aspectos sociais, sociológicos em relação à nossa comunidade, à nossa história enquanto uma comunidade, né? Há quase um ano atrás, a gente teve uma outra vitória muito importante para nós aqui no Brasil, né? Que é quando o STF vem criminalizar, não, já faz um ano, vem criminalizar a LGBTfobia e passa a puni-la como um crime de racismo, né? Por enquanto, até que surja uma lei de fato que vá tratar sobre a LGBTfobia diretamente. Dentro desse outro aspecto, surge uma outra luta para o movimento, de como que isso ocorre. Quando a gente fala sobre criminalização, e eu trago esse ponto para vocês porque é um ponto muito importante, a gente está falando sobre aprisionamento aqui no Brasil ainda. A gente não tem uma política carcerária, uma política reeducativa e políticas que vão tratar sobre essas questões diretamente. E a gente sabe que, infelizmente, alguns grupos vão ser mais atingidos dentro dessa criminalização, de uma certa forma. Então, surge tanto movimentos que vão apoiar essa criminalização pela importância, movimentos que vão apoiar, mas colocando em pauta que há necessidades a serem revistas e reposicionadas dentro do que foi estruturado para essa legislação, né, para essa decisão do STF, e movimentos conservadores, em sua maioria, que vão estar contra a existência dessa criminalização. E logo depois disso, a gente teve que o STF retirou as proibições que restringiam a doação de sangue para LGBT, né? Faz algum tempinho atrás, foi no dia 2 de março, 2 ou 3 de março, é quando a gente tem essa retirada, que é um outro marco dentro da nossa luta da comunidade LGBT aqui no Brasil, quando a gente vai ter a retirada para poder doar sangue, né? Que é um outro aspecto que existem diversos movimentos que faziam essa luta. Nos Estados Unidos teve um movimento muito grande há uns 3 anos atrás, que quando eu creio que foi 3 anos atrás, quando a Taylor Swift lançou a música chamada Bad Blood, e aí houve um movimento, um grupo gay nos Estados Unidos que lançou um vídeo que falava sobre o sangue de pessoas LGBTs que conseguiam, às vezes, fazer a doação, mas que descobriam que esse sangue era jogado fora, depois que essa pessoa fazia a doação. Então, surge um movimento que foram criados vídeos, foram criados aulas e palestras que falavam sobre essa doação de sangue, que veio, a gente conseguiu a vitória esse ano para a retirada dessa proibição. Um outro marco muito importante para a gente, eu peguei aqui até para mostrar para vocês, em relação à história e ao histórico do movimento LGBT aqui no Brasil, tem relação com os aspectos de saúde, né?
surgiram vários grupos dentro do Ministério da Saúde, logo após a ditadura militar, que passam a cuidar de questões da saúde específicas das populações e que eram colocadas a partir do movimento sanitarista, da criação do Sistema Único de Saúde, né, vindo com o SUDES, depois passando para o Sistema Único de Saúde, com a Lei 8080/90, e a gente começa a criar políticas e criar grupos de trabalho para trabalhar as questões de populações específicas. Assim ocorreu também com a população LGBT. A gente teve a criação de um grupo de trabalho que começa a pensar sobre saúde da população LGBT, retirando essa ideia de patologização e focando em aspectos que são necessários a serem cuidados, a terem uma visão maior, uma visibilidade maior em relação à saúde dessa população, né? Então, a gente tem aqui, eu até anotei aqui para vocês, a criação, em 2004, do Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, que é o comitê que inicia os primeiros passos de uma política de saúde para essa população, né? E a gente teve a 13ª Conferência Nacional de Saúde, que ela vem tratar diretamente dentro dessa conferência, uma das conferências mais importantes para o nosso movimento, que ela vem tratar diretamente sobre orientação sexual e identidade de gênero a serem incluídas dentro das pautas de saúde da população LGBT. E aí, lá em 2011, a gente tem a portaria de número 2.836, de 1º de dezembro de 2011, né, portaria pactuada pela CIT, que era um grupo interno de trabalho, a partir da resolução de 6 de dezembro de 2011, que vem criar esse material que eu tenho aqui mostrando para vocês, que é a política de saúde, política nacional de saúde, de atenção à saúde da população LGBT. Essa política, ela vem trazendo várias informações extremamente importantes em relação à nossa saúde. Ela traz de início uma contextualização sobre o processo de criação da política, numa introdução. Depois ela vem trazer 2 aspectos. No primeiro capítulo, ela trata sobre o histórico do movimento LGBT aqui no Brasil, uma rápida abordagem sobre esse histórico e como chegou à construção dessa política. E num segundo capítulo, vem abordar sobre orientação sexual e identidade de gênero diretamente, como se estivesse colocando num documento, Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais. É só colocar no Google Política Nacional de Saúde da População LGBT, aí vai aparecer a primeira imagem, é logo essa aqui. Ela tem essa capinha aqui azul. Deixa eu ver se eu jogo a luz aqui em cima. Aqui ficou melhor. Ela é de 2011. Infelizmente, trazendo aqui um pouco para vocês sobre a questão relacionada à construção de políticas, a gente tem a criação de políticas. Essas políticas são estudadas e introduzidas dentro das questões de saúde. Depois da introdução, elas passam por uma avaliação, e nessa avaliação é verificado se precisam de aprimorar essa política, ou se ela pode continuar nesse mesmo estilo, se precisa adicionar novas coisas, se ela precisa mudar completamente. E, infelizmente, a política LGBT não teve, até agora, nenhuma alteração. Apesar de essa política ser extremamente importante para a gente, trazer pontos extremamente importantes dentro do que a gente construiu e conseguiu com muita luta, tanto no Brasil como no mundo, mas trazendo aqui para o nosso aspecto de saúde do Brasil, com muita luta a partir de movimentos que foram lá, que participaram das conferências nacionais, que montaram grupos de trabalho, grupos de estudo, para construir uma política, ela infelizmente ainda é muito rasa, quando a gente vai falar sobre saúde da população LGBT. Ela não traz aspectos necessários e objetivos de trabalhar essa política dentro de um sistema de saúde, colocada dentro de localizações e territórios, né? A gente não tem esse aspecto, então a gente não tem aqui muita informação e muita explicação sobre cuidados durante relação sexual, cuidados de saúde, cuidados de sobrevivência. Não tem aqui
colocado como uma questão de saúde, o aspecto de violência a ser cuidada, né, de violência contra a população LGBT, que é um ponto que em algumas políticas a gente já conseguiu essa atualização, mas que mesmo assim ainda continua bastante raso. Então a gente vem vivendo ainda, dando passos e passos dentro do movimento, dentro das lutas, para a conquista de novos espaços e de novas avaliações e reintroduções de políticas que possam subsidiar a nossa saúde e que possam falar, né, e trazer para nós uma liberdade de vivência e existência. E aí, para finalizar aqui, para a gente começar, entrar numa parte final, para a gente começar a conversar, ver as perguntas que vocês fizeram, ouvir as perguntas, as colocações que vocês têm a fazer, existe um ponto muito importante que a gente precisa focar quando a gente vem falar sobre luta do movimento LGBT como um todo. A gente tem uma construção muito errônea, um pensamento muito errado do que é estar dentro de um grupo minoritário de direito, né? Muitas pessoas têm esse pensamento muito errado e às vezes a gente não consegue se encontrar fora disso e dentro disso também. Iago, como assim? Você me confundiu todinho agora, eu não entendi nada. O que acontece? Muitas pessoas acreditam que por fazerem parte do movimento, por serem gays, por fazerem parte do movimento, estão excluídos de cometer qualquer outro erro, qualquer outra violência preconceituosa com outras pessoas. A gente tem isso muito forte dentro do nosso movimento, principalmente com a população gay branca, né? A gente tem um pensamento extremamente misógino dentro dessa, como colocar, categoria, não sei, não é a palavra adequada, mas dentro desse grupo, né? Pensamento extremamente misógino, também extremamente transfóbico, bifóbico, entre outras coisas. E isso é uma grande hipocrisia dentro do nosso movimento. A gente está numa construção de luta, a gente fala sobre construção de luta conjunta, e a gente precisa entender isso. E o que é importante que a gente entenda também, que nós, enquanto pessoas que fazem parte de um grupo, precisamos reconhecer o que esse grupo faz e como esse grupo se coloca. Como assim, Iago? Por exemplo, eu, enquanto um homem cis, preciso entender que enquanto homem e cis, eu vivo dentro desse grupo que é extremamente transfóbico. Apesar de eu, Iago, não tentar ao máximo aprender, entender e não ter atitudes transfóbicas, homens cis, pessoas cisgênero, cometem atitudes transfóbicas a todo tempo. Então, dentro desse grupo, eu sou uma exceção, eu não sou a regra. Então, eu preciso entender, compreender isso também para que a gente consiga andar em relação às questões de saúde. Porque enquanto a gente não compreende, enquanto a gente fica ainda naquele debate dentro do movimento de você fala de uma forma generalizada que pessoas cis são transfóbicas, em sua maioria, infelizmente, a regra é que pessoas cis são transfóbicas. Que pessoas brancas dentro desse movimento também são racistas, em sua maioria. Então, eu faço parte de um grupo que majoritariamente age dessa forma. Apesar de eu agir diferente, eu sou uma exceção, a regra não é essa. Então, eu preciso compreender isso quando é colocado. Essa é uma pauta muito importante que a gente entenda para que a gente consiga construir, de fato, retirar essa armadura que a gente coloca na nossa frente de não, mas eu não quero estar dentro desse grupo, eu faço parte desse grupo. Que a gente comece a trabalhar para que essa exceção se torne regra. Mas aí é algo que a gente ainda precisa galgar muitos passos, galgar um caminho muito longo até alcançar esse aspecto. Eu queria colocar isso para vocês, porque dentro do movimento, sempre que a gente vai tratar sobre esses aspectos, sempre que a gente vai falar, não só do movimento LGBT, quando a gente vai falar também do movimento negro, por exemplo, quando a gente fala que branco é racista, que branco é tal coisa, as pessoas se sentem ofendidas, isso também acontece no movimento LGBT, quando fala que gays são transfóbicos, que gays são misóginos, as pessoas ficam sentidas
de fato é algo que vai doer, mas que a gente precisa entender que, infelizmente, essa é a regra dentro desse grupo. E nós fazemos parte, ou não, de uma exceção dentro desse aspecto a partir das nossas atitudes e das nossas colocações. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente aprende isso, quando a gente se abre para escutar, para ter uma escuta sensível com o outro, que vem trazer a sua vivência, que vem colocar tudo que cai sobre ele, que cai sobre ela, a gente começa a ir, nesse ponto, a construir uma luta de fato conjunta e não seccionada dentro do movimento LGBT, para que a gente tenha um acesso maior, para que a gente tenha uma visibilidade maior e, para além disso, para que a gente tenha representatividade de fato sobre as nossas lutas, sobre as nossas pautas, e que a nossa história mude de uma página de livro, de um capítulo de livro, para um outro capítulo que vai trazer uma ascensão do que são os nossos direitos, um retorno do que são direitos nossos que são negados pela nossa sociedade até os dias de hoje. Então, finalizo, né, e abro para que a gente possa conversar, para que vocês possam fazer as colocações e fazer perguntas, e enfim. Vinícius, pode falar. Boa tarde, gente. Me chamo Vinícius, tenho 22 anos. Primeiro, eu queria saudar esse espaço, né? Eu acho que a gente está aqui num sábado, né? Somos, 9 pessoas debatendo sobre essa questão, sobre o movimento LGBT. Eu acho que é muito importante isso. Acredito que a mudança só acontece de forma coletiva, né? Faço parte do movimento de Juventude à Fronte, que é um coletivo de juventude que se organiza também para debater, para pautar a luta, né, pelos nossos direitos. Enquanto um homem negro soropositivo, eu acredito que é muito importante que a gente esteja nos espaços, lutando por mais políticas públicas, lutando para que o Estado, né, reconheça nossos direitos e tal. E, assim, eu acho que é muito importante que a gente, compreenda o debate sobre a gente trazer para o Brasil a narrativa e tal, mas acho que por todo esse contexto de ditadura, da perseguição e de dissolução do movimento, né, quando a gente fala sobre registro histórico, eu acho que é muito importante reivindicar Stonewall pelo impacto que ele teve, né, principalmente lutar para que a história de Stonewall seja contada da maneira que ela deveria ser contada, né, tendo a marcha, tendo outras mulheres travestis e bissexuais à frente do movimento, porque, enfim, muito se fala sobre como que rolou um apagamento, né, por conta do que os gays brancos fizeram e tal, no período depois do próprio Stonewall. Muito boa a tua explanação, Igor, né, teu nome, desculpa. Iago. Muito boa a tua explanação, achei muito, muito completa, eu acho que é isso mesmo. Eu não sabia desse lance do Somos, um fato novo para mim, achei muito bacana, muito interessante que a gente reivindique esses espaços de luta históricos, né, na nossa trajetória e tente fazer acontecer novamente, né. Há um tempo atrás teve uma discussão com um amigo sobre isso, né, sobre a gente, agora está chegando as eleições municipais e tal, sobre a gente procurar campanhas, procurar espaços, candidaturas que favorecessem que a gente conseguisse criar um Stonewall novamente, né, o nosso Stonewall. Exato. A gente teve uma discussão muito profunda sobre essa história do movimento no Brasil e tal. E eu acho que é isso mesmo, a gente reivindicar esses espaços, reivindicar que raça e classe são fatores muito determinantes para quem tem voz, né, dentro do movimento. Eu acredito que a gente tem de 99, 2000 para cá, um processo de institucionalização, né? A gente tem um movimento LGBT muito institucionalizado e muito engessado dentro da democracia burguesa no Brasil. E isso acaba sendo um pouco uma pedra no nosso sapato e dificultando um movimento que realmente vá para as ruas, reivindicando uma série de direitos que são negados da gente, né? Principalmente das mulheres travestis, das mulheres trans, que são assassinadas de maneira brutal e em número assombroso no Brasil. No mais, eu acho que é muito importante a gente ter mais espaços como esse. Estou muito feliz de estar aqui para ouvir vocês, quero ouvir todo mundo. Quer falar, amigo? Amigo, estava ouvindo a fala e estava pensando algumas coisas, estava vendo que... Eu lembro que ano passado, eu estava numa palestra, ano retrasado, e a gente falou sobre esses aspectos em relação à violência, né, que
a cada hora no Brasil, 16, eram registrados 16 crimes de violência, não, eram registradas 16 mortes por violência LGBTfóbica, e eu estava fazendo outras leituras, e ano passado, os dados finais do ano passado, registraram esse mesmo nível de violência. Então, a cada hora, 16 pessoas eram assassinadas, 16 pessoas LGBTs eram assassinadas. E, de fato, o que foi colocado é muito importante. A gente está numa vivência de movimento que está bastante parada. Não que esteja parada, de fato, mas que se prendeu a uma burocracia muito grande e muitas vezes também a uma disputa por espaço. A gente que está na LASIGS viveu muito isso ano passado, na construção do evento Resistir, que a gente queria fazer parte, trazer esse evento fazendo parte da parada LGBT, de outros espaços aqui em Belém. E a gente viveu muita resistência, né? E a gente vê quem está comandando aqueles espaços, em sua maioria, que são pessoas brancas, em sua maioria homens gays, que estão ali na frente, levando sobre toda uma pauta, e que ainda existe uma grande exclusão ali dentro e uma grande disputa por espaço e visibilidade, quando a gente deveria pensar em representatividade. Então, na fala eu acabei lembrando dessa questão do que a gente passou no passado e dessas vivências que ainda permanecem e que a gente precisa mudar para que a gente consiga, de fato, dar um passo à frente. Eu vou falar. Gente, se vocês quiserem falar, vocês falem aqui no chat, que aí eu dou espaço para vocês. A Fernanda está perguntando alguma coisa. Gente, sobre cenário municipal, movimento de artistas LGBTIs, rede de atenção à saúde, a vivência de vocês. É muito complicado, assim. Eu vou falar um pouquinho e eu vou trazer um pouquinho do que eu falei e aí eu vou chegar aonde a Fernanda está falando. Eu ouvi o Iago falar e uma das noções do porquê da gente trazer isso para cá hoje foi justamente o que o Vinícius falou. Porque a gente conhece uma história do movimento LGBTI contado pelas pessoas, por muito tempo contado por pessoas hétero, cis, agora contado por pessoas gays e brancas, e que acaba subjugando em algum lugar as outras categorias ou as outras letras da sigla. Então é importante que a gente traga a história do movimento para a gente entender aonde, e que desde lá da história, desde lá de muito antes, tanto travestis quanto transexuais existem, e porque em algum momento aquilo foi apagado, e a gente fala do movimento LGBTI, a gente fala da parada que por muitos anos foi chamada de parada gay. Né? Então, a gente precisa entender que o movimento é plural, sabe? E eu digo para além de Stonewall, se tu parar para estudar, nos povos ali gregos, romanos, lá antigamente, tem relatos de homens que se vestiam de mulheres ou que viviam como mulheres, tem relatos de relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Então, é uma coisa que vem tratando e que desde lá daquele momento sofre represálias. Né? Tem estudiosos que estudam hoje a história da Grécia e Roma antiga, ali no começo da civilização, que vai dizer que existiam isso, mas existia, acima de tudo, um machismo dentro das sociedades que dizia que, beleza, eu sou um homem dentro da sociedade. Da feita que eu estou na posição de passivo dentro de uma ação sexual, eu passo a não ser mais ninguém dentro da sociedade. Que eu nasci enquanto homem e sou alguém na sociedade, mas da feita que eu me entendo enquanto mulher e me visto enquanto mulher, eu não sou mais ninguém dentro da sociedade. E o quanto que isso ele vai postergando e no decorrer de toda a história, e aí a gente passa pela década ali do levante da Igreja Católica e do quanto isso apagou e massacrou LGBTIs, e
e escondeu tudo que vivia e que era diferente da norma bíblica, né? Entre aspas. Mas, acima disso, é importante que a gente entenda o quanto que tudo isso que foi falado aqui, ele não parou. Tipo, a gente fala como história, mas sem fim. Então, por exemplo, a gente fala do estigma do HIV e da AIDS serem a doença gay. Mas a gente não fala do término disso. E é importante a gente entender que ainda hoje tem gente que pensa que o HIV e a AIDS é a doença gay. Né? Que a gente que ainda pensa com os mesmos moldes de pensamentos antigos. Gente, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado que o Conselho Federal de Psicologia recebeu uma candidatura à diretoria de uma chapa que era a favor da cura gay. Uma chapa consolidada a favor da cura gay. Não ganhou, graças a Deus, mas existiu. Então, é importante que a gente entenda que os problemas existiram, a gente conseguiu passar por eles enquanto movimento, mas que eles não terminaram. Né? E falando do que a Fernanda falou, é importante que a gente entenda, por exemplo, que hoje os sistemas de saúde e os sistemas de atenção ao movimento, ele fica muito frouxo, ao meu ver, assim, e eu tô falando de mim, né, da minha vivência. Ele fica muito frouxo, então nós temos profissionais que não estão capacitados a tratar com a população. Ao mesmo tempo, nós temos uma própria sociedade que não valida a vivência das diversas pessoas dentro do movimento. Sabe? Então, eu tenho pessoas que não tratam mulheres transexuais com o respeito e o acolhimento que elas deveriam ser tratadas. Ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que não dão valor, e aí eu levo para um outro lugar, a artistas LGBTs que a gente tem aqui na própria cidade. Né? E a gente vê, por exemplo, o pessoal falando que, porque tem a Pablo Vittar, tem a Glória Groove, que são maravilhosas, e isso a gente não nega. Mas nós temos artistas muito bons aqui dentro do Pará, aqui na nossa região, que são LGBTs, que trabalham, que cantam, que dançam, que se apresentam e que são muito bons. Mas a gente não tem essa capacidade, essa ideia de dar voz a eles. Né? E aí eu vou parar por aqui, eu tenho umas coisas para falar, mas eu vou deixar para depois. Vocês querem falar alguma coisa? Assim, dentro dessa fala da Fernanda, da colocação da Fernanda, né? Como o Vinícius falou, a gente está vivendo um período eleitoral, né? E quando a gente fala de Belém, enquanto município, a gente precisa passar pela Câmara de Vereadores, né? Que é a CMB, a Câmara Municipal de Belém. Então, a gente precisa estar atento em quem a gente vai eleger, é um dos principais pontos. Até mesmo para que essa política aqui seja implementada, para que questões relacionadas à nossa comunidade sejam colocadas em pauta e passem lá dentro, a gente precisa de representantes dentro desse espaço. Porque o que acontece? Essas questões, essas reavaliações, essas políticas, essas colocações chegam na CMB. Elas chegam lá na Câmara de Vereadores, só que na hora da votação elas não passam, porque a maioria é conservadora. Então a gente precisa estar atento em quem a gente vai eleger e se de fato essa pessoa está comprometida com a luta. Porque também é muito comum que pessoas cheguem e falem de peitos abertos aos quatro ventos que vão fazer parte, que vão somar da luta, mas que chega na hora não correspondem, não fazem parte, não somam dentro dessa luta. Então, eu preciso, para além de votar em alguém que se coloque, conhecer o passado dessa pessoa. Ela vem falando sobre isso, ela atua nessa luta, ela tem vivência sobre isso para colocar ali, para trazer de fato, porque não é só você ser LGBT que você vai trazer uma diferença. Você tem que ter uma luta, você tem que ter uma vivência, você tem que trazer algo para ser feito de fato e colocado ali de fato, né? Como eu falo muitas vezes, é muito fácil que a gente fale que ser LGBT é revolucionário, que eu ser LGBT é revolucionário, quando, na verdade, essa revolução só serve para minha bolha.
De que adianta eu querer revolucionar só a minha bolha? Entendem? Então, eu preciso olhar além do que me circula. Preciso olhar pessoas que vão fazer políticas não só para mim, como para outras pessoas, que vai atingir outras bases, outros grupos, uma diversidade de pessoas maior que não vão estar ligadas ao meu círculo, ao meu grupo, a minha bolha social, por exemplo. E aí sim a gente vai ter um movimento que vai chegar a esse cenário municipal com maior força, que vai ter uma maior efetivação de aspectos relacionados à saúde dentro das redes de atenção, como, por exemplo, depois de muita luta, a gente conseguiu que o nome social fosse a partir de lei, utilizado dentro do sistema de saúde. Então, é obrigatório, se o paciente coloca um nome social, ele tem que ser chamado por esse nome social. Se não for chamado, é crime. E essa pessoa pode ser presa ou ser julgada, depende do caso e do quadro que vai ser examinado. Mas em relação à vivência e movimento de artistas, dentro do que o Rodrigo falou também, é importante que a gente consiga, tente dar visibilidade a esses grupos que estão construindo. A gente tem uma gama muito grande de pessoas que trabalham na arte e na cultura na nossa região, aqui no Pará, nossa região amazônica, que são LGBTs. E, infelizmente, a gente tem um pensamento muito, como um amigo fala, muito abrasileirado, de voltar os nossos olhares para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul. Né? Então, artistas LGBTs, a gente olha para artistas que estão fazendo sucesso ali no sul. Atores, atrizes desse grupo, pintores, dançarinos desse grupo. E a gente tem pessoas que estão aqui na nossa região, no norte, no nordeste, fazendo e galgando caminhos, encontrando espaços, e que a gente, por estar ainda nessa visão sul, sudeste, centro-sul, acaba não enxergando. Por exemplo, tem uma dançarina que ela é referência no Brasil. Ela é paraense, ela é referência no Brasil de dança, mas aqui no Pará ela não é reconhecida. As pessoas não sabem quem ela é. Tem pessoas aqui que produzem, que escrevem, que trabalham com materiais incríveis, que são reconhecidas fora da nossa região, mas que aqui dentro são extremamente desvalorizadas. Então, isso cria também uma migração dos grupos do Norte e Nordeste para as regiões Sul e Sudeste para conseguir visibilidade. Então, se você prestar atenção, muitos dos artistas que fazem sucesso hoje em dia no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, essas pessoas, muitas delas vieram do Norte, do Nordeste, e foram para lá para conseguir um espaço, para conseguir uma visibilidade. Então, até quando a gente vai continuar tendo que sair da nossa região para conseguir ter visibilidade dentro desse espaço? Então, uma das formas importantes que a gente pode ajudar é dando espaço, dando visibilidade. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu conheço que produzem algum material, compartilha. Nem que seja só no teu story, que seja só um compartilhamento de um link, uma vez você já está divulgando esse material. Tem um amigo que está produzindo música, escuta esse material, indica para outras pessoas. Isso é um passo a passo, é um trabalho de formiguinha que vai trazendo essa visibilidade, trazendo essa mudança dentro desse cenário. Tá desligado o teu microfone, amigo. Rodrigo? Ia falando horrores. O Vinícius falou um negócio aqui no chat importante que a gente falar também. Que nesse momento de eleição e tal, nesse período eleitoral, é importante a gente entender quem luta pelo nosso movimento fora do período eleitoral. Né, o ano todo. Cabe entendendo e lutando e se envolvendo dentro das manifestações e dos nossos pedidos, daquilo que a gente pede enquanto sociedade, né, para fora disso. Gente, rapidinho, é porque eu escrevi errado, assim, mas eu acho que faltou
eu destacar que é importante que seja uma luta pelos LGBTs, negros e negras, enfim, porque quando a gente fala disso de lutar o ano inteiro, é muito fácil uma galera que vive de publicidade, propaganda, ficar fazendo esse pink money aí nas redes, né? Mas, na real, eu acho que é importante que a gente veja quem são esses agentes, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que realmente estão preocupadas com compreender a sobreposição de opressões, né? Que pessoas LGBTs, negros e negras, pessoas travestis e trans também sofrem vários acúmulos, né, de opressão. Eu acho que é importante que a gente compreenda, né? Que nem todo... Porque, por exemplo, a gente tem a galera lá em Israel e tal, que é vegana, que é pró-LGBT, mas que está cometendo um genocídio na Palestina, sabe? Eu acho que é importante a gente compreender quem são esses agentes, né, que estão lutando pela nossa causa e se de fato é uma luta que está querendo promover o coletivo e a transformação do futuro, ou se é só para crescer em cima da nossa luta, né? Que acontece muito com o movimento negro também em alguns ambientes. Sim, sim. Gente, alguém mais quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Mais alguém? Falem, gente, não tenham medo. Não fiquem receosos e receosas. Esse é o momento para a gente fazer trocas. Então, colocar nossas dúvidas, levantar questionamentos, compreender melhor, trazer, acrescentar coisas dentro dessa fala que foi feita, para que a gente tenha um crescimento dentro da nossa informação e conhecimento em relação à luta que a gente traz aqui dentro da Liga, e não só dentro da Liga, né? Então, não tenham medo, gente. Coloquem a voz para fora. Então, eu vou puxar aqui uma outra discussãozinha que eu anotei para a gente conversar um pouquinho da fala do Iago. E aí, quem for falando e quiser falar, por favor, fale. Me chamou muita atenção, enquanto o Vinícius falava, sobre a questão de eu me sentir superior, inclusive dentro da própria comunidade. De uma subjugação daqueles que são diferentes, mesmo eu estando dentro de um grupo. Né, que é o que acontece, que o Iago falou, como geralmente acontece com pessoas, com homens gays brancos, disso voltar e tal. E que me lembrou muito uma fala da Djamila Ribeiro, enquanto mulher negra, de um livro, se eu não me engano, é o Pequeno Manual Antirracista, que eu trago para a minha vida em todos os aspectos. Que ela diz que é necessário que as pessoas não negras entendam que socialmente elas são racistas e que isso precisa ser normalizado, eu me entender enquanto racista, porque o que acontece é que se alguém diz para alguém que você é racista, a primeira reação da pessoa é dizer não, e isso, e tentar justificar de todas as formas, mas a pessoa precisa entender que na sociedade, dentro da sociedade que nós fomos criados, nós fomos ensinados a ser assim. E a gente precisa pegar isso e levar para todos os âmbitos de minorias que a gente tem. Então eu, enquanto homem, mesmo negro, gay, eu socialmente sou ensinado a ser transfóbico. Sou ensinado a ser misógino. O que eu faço é eu entender isso, eu olhar para mim, eu moldar o meu comportamento e aprender a conviver com as diferenças no decorrer da minha formação, no decorrer do meu crescimento, tanto físico quanto psicológico. Mas socialmente, eu fui criado para ser machista, eu fui criado para ser transfóbico. Então, a gente precisa normalizar isso, porque eu acho que da feita que eu olho para mim e eu digo, eu posso ser transfóbico, eu posso estar sendo transfóbico, na hora que alguém virar para mim e dizer, olha, a tua fala foi transfóbica, eu vou olhar e dizer, talvez seja verdade, então me desculpa e eu vou rever o que eu falei. Ao invés de tentar inventar milhões de coisas e de desculpas para eu não ser transfóbico. Então, é importante a gente entender e não hierarquizar as nossas violências. A gente acaba hierarquizando, então, poxa,
eu sou gay, eu sofri tudo isso, então uma mulher lésbica não sofreu tudo que eu sofri, então o sofrimento dela é menor, sabe? E eu acabo hierarquizando as violências elas são hierarquizadas. E pelo contrário, as violências elas são iguais e elas são sofridas pelas pessoas de maneiras diferentes. O que muda é a interseccionalidade presente em cada uma delas. Então eu vivo violência enquanto homem, violência enquanto homem é maravilhoso, né? Eu vivo violência enquanto gay, eu vivo violência enquanto negro, e tá tudo certo. E eu vou ter manas que vão sofrer violência enquanto mulher e enquanto lésbica. Eu vou ter manas que vão sofrer violência enquanto mulher, enquanto lésbica e enquanto trans. E aí eu preciso entender que a violência delas não se subjugam à minha, e são validadas, e precisam ser validadas de acordo com o que elas contam. Né? E isso é necessário. Me digam o que vocês acham sobre isso. É sobre isso. Lá vai eu querer falar de novo. Eu acho que quando tu coloca que tu sofre violência enquanto homem, por mais que tu tenha se corrigido, né, e tal, para compreender os privilégios que um homem tem, eu acho que um homem negro, né, um homem jovem negro, ele sofre também com toda uma perseguição velada, toda uma cultura de que o homem negro é um macho estuprador, porque a gente sabe, né, que quando fala sobre macho escroto, sobre macho estuprador, o que vem no imaginário não é aquele homem branco, poderoso, rico. É o homem negro que, enfim, tá ali sendo colocado como endemonizado, assim. Então eu queria fazer uma ponta sobre isso. Mas eu acho que é muito isso que tu colocou mesmo, que a gente não precisa entender o acúmulo de opressões como uma questão hierárquica, mas sim como uma questão de sobreposição, né? De que todos nós que estamos aqui colocados na margem do sistema, né? Que estamos colocados de modo a ser mais explorados do que as pessoas brancas, que têm mais oportunidades e tal para ascender socialmente, todos nós sofremos com essa opressão, mas alguns indivíduos sofrem com acúmulos delas, né? Como tu colocou, das mulheres, trans, negras, e eu acho que é muito importante a gente partir disso assim para compreender que não é uma questão de disputa, uma questão de Olimpíada, de quem sofre mais, de quem é mais oprimido, mas disso mesmo, tipo, de calar, entender e refletir para a gente melhorar, né? A partir de pessoas que têm vivências que sofrem com mais acúmulos, né? É muito doido isso, porque sobre a minha história, né? Em algum momento da minha vida, ali entre os meus 16 e 18 anos, eu tive muito acordo com o feminismo radical. Eu acreditava que por ele ter uma compreensão estrutural do que é o machismo, de que as mulheres nascem, não sei o quê, ele tinha passe livre para ser transfóbico, né? Até eu compreender que não faz sentido um grupo de pessoas, de mulheres que sofrem sim com opressão, mas que são mulheres brancas, deslegitimarem uma luta por conta do que elas acreditam que é certo, né? Então eu acho que é muito isso da gente, tipo assim, refletir que espaços a gente está ocupando, refletir esses espaços pra caramba, assim, repensar mesmo a todo momento e estar tentando melhorar, sempre ouvindo bastante e, enfim, eu acho que justamente por isso que um espaço como esse é muito importante, assim, um espaço de troca mesmo, pra gente sair daqui pensando sobre tudo isso que a gente está conversando e tal, eu acho muito fantástico. Era isso. É isso mesmo, entendeu? Como eu estava falando naquela hora. Enquanto a gente não se reconhecer dentro de um grupo que majoritariamente age de uma forma, a gente não se abre para entender que a gente é passível de erro, né? Que a gente está passível a ter atitudes que vão entrar em desacordo. E até mesmo no que o Rodrigo estava falando, na questão de quando a gente começa a tentar se desculpar de várias formas. Não, mas eu não fui transfóbico, não fui racista, porque eu acho dessa forma, porque eu fiz isso. Você está sendo ainda mais racista ou ainda mais transfóbico porque você está negando o que alguém que faz parte dessa luta está te dizendo, está te colocando, olha, você foi transfóbico. Não foi, não sei o quê. Aquela pessoa tem a vivência, aquela pessoa vive aquela realidade, ela está te dizendo que aquilo é ofensivo, que aquilo vai contra a existência e a vivência dela. Então, nessa tentativa de buscar respostas e buscar desculpas, eu acabo me mergulhando mais dentro desse aspecto, né?
como o Rodrigo falou, a gente é criado para isso. A nossa educação, por exemplo, nossa educação é eugênica, é uma educação embranquecida e voltada para uma história branca, falando em questão de raça, que é um dos principais viés de pesquisa. E a nossa educação também é LGBTfóbica, a gente não fala sobre sexualidade, a gente não fala sobre orientação sexual e identidade de gênero, e a gente é introduzido a esses aspectos dentro da escola, não diretamente, mas se você prestar atenção e tentar puxar na memória o processo educacional de vocês, a gente aprende sobre LGBTfobia. A gente aprende dentro desses espaços, a partir das regras de convivência. Lembram disso? As regras de convivência de não pode estar tão perto, não pode fazer tal coisa, não pode estar tocando dessa forma. Se você está com um amiguinho do mesmo sexo abraçado, você pode ser repreendido. Então, a gente vai aprendendo, porque o aprendizado ele não é só a leitura do material e eu sentar numa carteira e escutar um professor falando dentro de sala de aula. São as regras que regem aquele espaço, são as legislações que correspondem àquela sociedade, são as informações que eu recebo, tanto direta quanto indiretamente, vão estar fazendo parte desse meu processo de educação, que pode ser para um lado positivo ou para um lado que vai ser negativo. Mas aí cabe da gente, né, começar a se abrir mais para esse entendimento que, como eu falei, ter essa escuta sensível, parar de criar a ideia de que eu nunca irei errar, eu nunca serei transfóbico, eu nunca reproduzirei racismo, eu nunca serei misógino, para passar para uma ideia de que eu estou suscetível a todos esses aspectos, eu faço parte de grupos que podem reproduzir, ou que têm, em sua maioria, ações dessa forma, eu fui criado dessa forma, então eu preciso aprender e entender sobre isso, para que eu não tenha mais atitudes nesse viés, nessa ideia. Isso é um processo que, é claro, todos vão passar, alguns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais lentos, é um processo que a gente passa, mas que a gente tem que tentar ao máximo não deixar com que esse processo seja tardio e demorado, porque enquanto a gente demora, enquanto esse processo é tardio, as pessoas continuam morrendo por conta mesmo de uma reprodução de uma fala preconceituosa. Então, esse fechar aquele sendo bem como o professor fala, assim, às vezes em sala, né? O professor aqui falando, agora que eu sou professor, eu fico trazendo essas falas. Fechar a boca e abrir o ouvido, escutar mais do que falar. Ah, mas eu tenho um acúmulo. Beleza, mas assim como eu tenho um acúmulo, as outras pessoas que estão aqui presentes também têm um acúmulo. E elas querem colocar alguma coisa ali, e assim como elas podem aprender comigo, eu posso aprender com elas. Esse é um processo que a gente não leva só em relação ao que a gente está falando aqui, sobre o movimento LGBT, ou sobre movimentos de minorias de direitos. Esse é um aspecto que a gente precisa levar para a nossa vida, para qualquer um dos ambientes em que a gente esteja inserido. Escutar mais do que falar. Entender mais do que sair tendo opiniões diretas sobre aquilo. Alguém tem mais alguma coisa para falar, gente? Fale agora ou cale-se para sempre. Não. Amigo, então a gente vai caminhando para o final já, né? São vai dar 6h20, são 6h20, vai dar 6h30. E aí eu queria as tuas considerações finais. Vamos lá, então. Gente, muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui presentes, né, nesse momento de troca. Quem colocou pergunta, quem não colocou pergunta, são coisas que a gente vai conseguindo com o tempo, vai trabalhando essa questão de questionar, que é muito importante. E eu já falei muita coisa aqui hoje, então, para finalizar, para me despedir de vocês por hoje, eu queria deixar uma questão, um pensamento de análise, né? Na verdade, duas, só para a gente não ficar só com um ponto aí. O primeiro ponto é que a gente olhe para a nossa bolha,
a gente tem uma bolha, a gente tem um grupo de pessoas com que a gente convive mais, a gente tem um espaço que a gente convive mais, que a gente acaba não enxergando outros espaços. E que a gente analise quem são essas pessoas que estão na nossa bolha. Em relação à questão de pessoas LGBTs, pessoas negras, quem são essas pessoas que estão na minha bolha? Quem são essas pessoas que estão do meu lado? Quem são essas pessoas com quem eu levo informação? E, principalmente, quem são essas pessoas de quem eu recebo informação? Quem é que eu escuto? Quem é que eu leio? Isso é muito importante para que a gente comece, de fato, uma mudança. Eu trago isso como vez para vocês porque eu, fazendo essa análise, eu percebi que muito da minha fala em diversos espaços era baseado em produções de homens. Então, eu trazia as minhas questões sobre o movimento negro baseadas em Abdias Nascimento, em Francis Fanon, outros autores masculinos, e uma quantidade mínima de leituras e autoras femininas dentro da minha fala. Isso é um dos pontos que eu consegui enxergar. E hoje em dia eu tenho uma mudança muito maior, um acúmulo muito maior, uma leitura muito maior, com uma diferença de visão tão grande que me traz uma abrangência muito forte na fala, na vivência e até em como enxergar a sociedade. E esse é um aspecto que eu queria que a gente analisasse. Quem é que está do nosso lado? Quem é que eu tomo como representação? Quem é que eu tomo como referência? Quem é que eu leio? Quem é que eu escuto? Né? E, para além disso, reforçar aquele outro questionamento. A quem atinge a minha revolução? A quem atinge as minhas ações? Até onde eu chego com as minhas ações? Que se eu quero ser revolucionário, se eu coloco como que a minha sexualidade, a minha orientação é uma revolução, mas essa revolução só serve para minha bolha, até que ponto ela é revolucionária? E é isso, gente. Obrigadão. Gente, eu queria realmente agradecer, amigo. Tu sabe que eu te amo e você é incrível. E deixar a importância da discussão que a gente teve, né? Quando eu estava pensando e a gente estava conversando com a Aline, que é a diretora de ensino da Liga, para trazer esse tema, foi porque nos meus estudos e em tudo que eu tenho estudado, enquanto movimento negro, a gente vê muito a ideia de que para eu me reconhecer enquanto negro é importante que eu reconheça de onde vem a negritude. E o quanto que isso pode ser importante para o próprio movimento LGBTI. Para eu lutar por aquilo que eu sou, pelas melhorias que eu quero, talvez não, é necessário que eu saiba de onde eu venho, de onde vem a luta, quais são as melhorias que eu já tive, sabe? O que é que eu passei enquanto discriminação no decorrer da história, para que hoje eu possa pegar tudo isso e caminhar um pouquinho mais para frente. Eu queria agradecer vocês, agradecer todo mundo. Nós tivemos, no total, passando por aqui, quase 20 pessoas. Nós tivemos 16 pessoas passando por aqui, ouvindo um pouquinho. A internet caiu, voltou, e ficou nesse negócio, mas ouviram. E eu acredito que ainda que os que ouviram um pouquinho, deu para fazer refletir um pouquinho, né, sobre a gente mesmo, fazer essa auto-reflexão. E é isso, gente. Eu queria realmente agradecer vocês, tá? Obrigado e tchau. Boa noite, gente. Foi muito bacana esse espaço. Beijão para todo mundo. Beijão.